Muitas igrejas não falam mais sobre santidade, porque parece que não é um assunto que chama atenção. Mas se a gente tem um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, isso quer dizer que Ele não mudou. A mensagem não mudou. A essência continua sendo a mesma. Sede santos como eu sou santo. Domingo passado, pastor Costa Neto esteve aqui, estava pregando uma outra mensagem, mas eu estive lá no Brasil, preguei nos 3 cultos. Essa mensagem já está no YouTube. Santidade é decisão, decisão. Por favor, vai lá no YouTube da Igreja do Amor, pega essa mensagem, escuta ela, recebe ela, absorva ela e seja abençoado através dessa mensagem. A gente falou sobre Abraão, mas hoje nós vamos falar sobre santidade e a separação. Separação. E a gente vai falar de alguém que estava muito perto de Abraão, mas que infelizmente não seguiu o exemplo dele. Eu vou falar de um homem que tinha tudo para ter uma história linda, porque esteve perto do pai da fé, mas teve uma história trágica. Um homem que foi considerado justo na Bíblia. Se você for ver lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, Pedro por 3 vezes diz que Ló era justo. Ló era justo, Ló era justo. Mas o fato de ele ter sido justo, infelizmente não impediu que ele fizesse e tomasse escolhas erradas. E a pior escolha que ele tomou na vida dele foi não ter se separado daquilo que traria uma destruição para a sua vida, para a sua casa e para o seu futuro. Por isso que é possível ser salvo e perder quase tudo aqui na terra. É possível você ter uma fé genuína e ainda assim viver uma vida devastada aqui na terra. Sim. Hoje a gente vai observar um Ló no livro de Gênesis, que infelizmente estava dividido entre 2 mundos. Ele tinha uma fé sim, genuína e suficiente para ser salvo, mas não tinha convicção suficiente para se separar de quem e de onde ele precisava se separar. J.C. Ryle nos alerta dizendo que é possível ser salvo como pelo fogo, escapar do inferno, mas perder quase tudo nesta vida. E quando a gente estuda a vida de Ló é prova disso. Um homem que saiu de Sodoma, de uma destruição. Ou seja, aos olhos humanos, Deus não permitiu que ele viesse a ser destruído. E talvez a gente pense assim, ele vai viver uma vida diferente agora. Não. Saiu de Sodoma, perdeu a mulher, porque a mulher olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Perdeu genros que não acreditaram no julgamento que Deus iria trazer sobre Sodoma. Perdeu filhas que estavam já enraizadas numa cultura demoníaca que já existia em Sodoma e Gomorra, a ponto de se deitarem com o pai e haver ali um incesto. E esse homem acaba numa caverna, conhecida como a caverna da vergonha. Um homem justo, mas que acabou dessa forma. Eu vou dizer uma coisa para mim e para você: essa história não é só sobre ele, é sobre nós.
Porque cada vez que a gente olha para o mundo e acha que a gente pode ficar perto e negociar com o pecado, toda vez que a gente se aproxima do perigo e a gente acha que a gente vai sair ileso, deixa eu dizer, cuidado, porque nós estamos repetindo a história de Ló. Por isso que santidade, gente, não é opcional, santidade é essencial. Ou a gente toma uma decisão e se separa daquilo que a gente sabe que é um veneno e que vai matar a gente, ou se a gente pensar que pode ficar perto, vai ter um momento como Sansão, que você vai pensar que está tudo muito bem, tudo ok, mas acabou. O pecado já consumiu a nossa vida. A gente pode ser salvo pela graça, mas a gente pode ser consumido e perder a vida inteira por falta de sabedoria e separação. E é por isso que a gente está aqui, para receber sabedoria de Deus, ouvir a voz de Deus e tomar a decisão certa de se separar daquilo que precisamos nos separar. Qual foi o problema na vida de Ló? Primeiro, quando o olhar te leva ao lugar errado. Gênesis 13, versículos 10 e 11 diz: então Ló olhou e viu que toda a campina do Jordão era bem irrigada como o jardim do Senhor. Presta atenção nessa expressão, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a campina do Jordão e partiu em direção a leste. Tudo começou com um olhar. A verdade é que na nossa vida tudo começa com um olhar mal direcionado. Como foi com Eva? Olhou o fruto proibido e viu que era bom, era bonito, era agradável aos seus olhos. Como é que foi com Acã? Acã viu uma capa babilônica, viu algumas barras de ouro e disse: eu vou pegar, eu vou esconder, não tem nada demais. Como é que foi com Davi? Acordou no momento em que devia estar guerreando, olhou e viu Batseba. E mesmo sabendo que era mulher de Urias, ele tomou a decisão errada. Ló, a Bíblia diz que ele viu as campinas verdes. O problema é quando eu e você olhamos e nos esquecemos de ver o que está além das campinas verdes. O mais interessante aqui, gente, é que Ló olhou, ele não orou. Ló olhou, ele não consultou a Deus. Na nossa vida, nós temos, infelizmente, uma tendência a apenas olharmos, observarmos aquilo que a gente acha que é bom. Ló não chegou para perguntar a Deus: onde é que o Senhor quer que eu vá? Ló simplesmente olhou e pensou assim: uau, é aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou crescer. Olha o detalhe, a Bíblia diz que a campina era bem irrigada como o jardim do Senhor. O detalhe é que Ló não tinha percebido que naquela região, além, havia Sodoma e Gomorra. Sempre que o diabo nos oferece algo para olharmos, aquilo que ele nos oferece para olharmos parece bom. Aquele relacionamento parece bom. E aquela decisão, aquele trabalho parece bom. Mas como a gente diz, nem tudo que reluz é ouro, é ouro.
J.C. Ryle mais uma vez afirma que o olho é a janela da alma, e se a janela está voltada para o mundo, a alma se enche de trevas. Quando Ló olhou para o lugar errado, ele foi para o lugar errado. O olhar meu e seu vai determinar para onde nós estaremos indo. E se o nosso olhar não tiver consulta, oração, direcionamento, nós infelizmente vamos viver uma tragédia. Abraão, se você observar a história como um todo, deixa Ló decidir. Quando houve um atrito entre os servos de Ló e os servos de Abraão, a Bíblia vai nos mostrar que Abraão diz assim: você pode escolher para onde você quer ir. O problema é que Ló escolheu aquilo que estava na sua carne e não o que estava no seu espírito. A pergunta que eu e você precisamos fazer em relação ao destino profético, ao propósito que Deus tem para a nossa vida é: Deus, isso que o Senhor quer que eu faça, esse caminho que o Senhor quer que eu trilhe, é o teu. E muitas vezes, o caminho que Deus mostra para mim e para você é o caminho mais improvável. Nós tivemos esses dias lá no Brasil e uma das pessoas que estava ministrando foi a Cindy Jacobs, uma mulher de Deus, uma profetisa. Ela não conhece a nossa história, não sabe nada sobre a gente e nem sobre a nossa cidade, a cidade paulista. E do nada, ela subiu no altar e ela disse que tinha uma palavra de Deus para nós. Uma das perguntas que ela fez foi: eu percebo que aqui não é uma cidade de Recife, é uma outra, né? Eu disse sim, é paulista. Uma das palavras que ela trouxe foi: Deus está dizendo obrigado a vocês. Porque vocês vieram para um lugar impossível. Eu lembro que quando Deus falou para mim, para Thalita, vocês vão para Maranguapium, vocês vão para Paulista, uma cidade que a gente não conhecia. E descobrimos depois que era a cidade mais violenta do Grande Recife. A gente podia ter dito não, porque é uma decisão. Mas a gente disse sim. Porque os caminhos de Deus não são os nossos. Às vezes Deus está justamente colocando diante de mim e de você algo que vai doer. E que aos olhos dos homens parece ser uma grande loucura. Eu lembro que na igreja do meu pai, algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim: é sério, teu pai está te mandando lá para Maranguapium, para Paulista. Mas não foi o meu pai terreno, foi o meu pai celestial. Se nós olharmos com os olhos espirituais, mesmo que pareça que o lugar é improvável, é impossível, tem um propósito. Ló não discerniu no seu espírito. Ele viu as belezas das campinas, mas não viu o perigo nas proximidades. Esse é o momento em que ele observa uma oportunidade de crescimento financeiro, mas não vê qual vai ser o custo moral disso. Por isso que a gente tem que ter cuidado aqui na América. Oportunidades de crescimento financeiro temos e muitas. Mas a pergunta é: qual vai ser o custo moral? Vai ser a presença de Deus? Vai ser a nossa casa? Qual o custo moral? Ló estava vendo a irrigação, mas não conseguia ver a corrupção. Ló foi para lá. Infelizmente, um homem justo viveu uma vida miserável aqui na terra. Hoje a gente precisa olhar para nós mesmos e perguntar: ei, Deus, para onde o Senhor quer que eu olhe? Esse emprego
é o que o Senhor quer para mim ou vai mexer com minha integridade? Esse relacionamento que parece promissor vai me aproximar do Senhor ou vai me afastar do Senhor? Eu preciso mudar, Deus, dessa cidade, daquele círculo social, daquele estilo de vida, mas está tudo tão bom, parece que é bom aos meus olhos. Não. Eu e você precisamos ver se nós estamos no caminho de Ló ou se estamos no caminho de Deus. Olhar de Ló, infelizmente, não discerniu a promessa, só a aparência. As aparências mudam. Sabe, para a meninada, para aqueles que ainda estão solteiros, cuidado. As aparências mudam. Às vezes a pessoa diz, porque é bonitinho, porque é bonitinha, porque... Deixa eu te falar uma coisa. E não estou dizendo que Deus vai te dar uma pessoa feia, não, calma. Mas dizem assim, quem vê cara não vê coração. E é verdade. Você está orando pelo seu esposo, futuro ou futura esposa? Ou você está olhando? Antes de eu olhar, eu orei. E eu orei mesmo. Eu lembro que quando eu estava aqui nos Estados Unidos, estava acabando o meu intercâmbio, estava tudo certo para eu voltar para ficar nos Estados Unidos. Daqui a pouco Deus mudou tudo e eu voltei. A conversa que eu vi, eu sou filho de pastor, gente. E é normal, eu não estou falando isso para... Mas assim, todo mundo dizia, meu irmão, chega lá, tem uma fila. Mas eu nunca me importei com isso, meu amor. Diante de Deus. Nunca. Eu só dizia assim, eu vou voltar. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou estudar. Eu fui fazer teologia, eu fui fazer seminário, eu fui direito, eu fui dar aula de inglês. Eu não estava nem aí para namoro, nem nada. Mas eu disse a Deus, eu tinha acabado de ler um livro sobre namoro. Eu disse, Deus, o Senhor disse que eu tenho que ser bem detalhista, né? Primeiro, Deus, me dá uma mulher que te ama. Porque que adianta você ter alguém bonito fora, mas podre por dentro? Não é porque eu estou na frente dela, não. Mas eu tinha que ter casado com ela. Os propósitos. Eu vou dizer, eu era feio. Não, você não tem ideia. E também não estou aqui sendo... né? Mas depois que eu casei, fiquei mais bonito aqui dentro. E tu melhoraste por fora, né, filha? Deu um upgrade. Pegou na planta. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, porque não está aqui, mas... tem gente que tem que ouvir isso. Para de olhar e vai orar. Segundo erro de Ló, quando a proximidade te torna igual. Gênesis 13, versículos 11 e 12, o capítulo 14, versículo 12 e o capítulo 19, versículo 1 diz assim: Ló escolheu toda a campina do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Presta atenção nisso. Próximo a Sodoma. Também levaram a Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e os bens que ele possuía. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Para e analise a progressão. Ló não foi logo para dentro de Sodoma.
Primeiro, ele armou a sua tenda próximo. Gênesis 13, 12 diz: armou tendas próximo a Sodoma. Ele não entrou, ficou só perto. É aquela velha frase: eu vou ficar perto, eu não vou me envolver não. Eu só vou ver como é que é o negócio aqui. Ele pensou que ia conseguir estar perto do pecado, sem ser contaminado por ele. Capítulo 14, Ló, que tinha montado a tenda próximo. Olha, a Bíblia diz assim: quando Sodoma foi atacada, foi saqueada, a Bíblia diz assim: levaram a Ló que morava em Sodoma. Epa, estava perto. Agora ele estava morando. Tinha se mudado para dentro. A tenda virou casa. A proximidade virou moradia. E, gente, é isso que acontece com o pecado. É Sansão, está pertinho de Dalila, não, vamos ver o que vai acontecer, não, ela é uma pessoa boa, não, vai dar tudo certo. Daqui a pouco, o cabelo está cortado, acabou tudo. Ele estava próximo, entrou para Sodoma, e agora, no capítulo 19, a Bíblia mostra quando o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 1, quando os anjos chegam, Ló estava onde? Sentado à porta da cidade. Historicamente falando, uma pessoa que sentava à porta da cidade estava na liderança. Eram anciãos, eram líderes que julgavam o povo. Em outras palavras, Ló tinha se tornado parte do sistema. Estava do lado de fora, entrou na cidade e agora está sentado, dizendo assim: eu faço parte de tudo isso. Misericórdia. Por isso que a gente tem que ter cuidado, gente, porque a jornada da concessão começa assim, ó. Só vou chegar perto. Daqui a pouco você diz assim: tem problema morar aqui não. E aí depois, agora eu faço parte disso. Proximidade com o mundo sem separação, sem santidade, a gente está falando de santidade, não nos torna evangelizadores. Porque tem gente assim: eu vou evangelizar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas a verdade, se você está perto, mas sem santidade, a verdade é que você vai ser mais mundano ainda. Por isso que a gente hoje vê um monte de gente que bota um monte de coisinha na internet, com a música gospel, com versículos da Bíblia. E se você for ver só aquele post, você vai dizer: meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas vai ver os outros, stories. Não vai ver não, porque se você ver, misericórdia, você vai se decepcionar. Sabe, esse caminho entre o Vale Verde e a cidade corrompida foi percorrido a pequenos passos, porque é assim. Passos pequenos, junto, pertinho do pecado, confortável. Daqui a pouco, a casa cai, porque ninguém dorme e acorda dizendo assim: vou viver no pecado. Não, é um dia após o outro. Você vai abrindo concessões, você vai deixando a presença de Deus de lado, você vai se aproximando de pessoas que não estão, infelizmente, te aproximando de Deus. Você vai começando a ver o que você não tem que ver, assistir o que você não tem que assistir, conversar sobre assuntos que você não deve conversar. Um passo de cada vez. Daqui a pouco, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8,
Pedro vai dizer que Ló era afligido pela conduta imoral dos que não tinham princípios. A Bíblia diz que a sua alma justa se atormentava dia após dia. Gente, Ló sabia que estava errado, mas saber que está errado e não se separar e continuar fazendo parte do sistema. Ló não perdeu a fé não, gente, perdeu a separação. Isso é muito forte. A gente está aqui nesse mundo para fazer a diferença na vida das outras pessoas, gente. A gente não está aqui nesse mundo simplesmente porque a gente quer ser salvo. A salvação é pela fé, pela graça, mas a gente está aqui porque a gente quer que as outras pessoas também sejam salvas. Ló sobreviveu, perdeu a esposa, perdeu os genros, perdeu as filhas. Isso não vai acontecer nem comigo, nem com você. Em nome de Jesus. Por isso que a gente não pode, gente, deixa eu te dizer, ou a gente é radical, ou o diabo vai ser radical com a gente. Sabe, quando a gente se aproxima do mundo demais, a gente para de enxergá-lo como mundo. A gente começa a achar normal. Debates, pautas que estão sendo levantadas no mundo hoje, acha que é normal. Aborto é normal. Relação sexual entre mesmo sexo, normal. Vamos ser os anormais então. Porque quando Jesus voltar, os que acharam que era normal vão dizer: em teu nome eu fiz, em teu nome eu segui algumas coisas da Bíblia. E aí Jesus vai dizer assim: não conheço vocês, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vocês que acham que é normal. É normal adulterar? Não. É normal ter relações sexuais antes do casamento? Não. Ló se aproximou tanto que não percebeu o que ele estava cultivando dentro da casa dele. Por isso que o terceiro erro de Ló foi quando não há mais credibilidade na própria casa. A Bíblia vai dizer em Gênesis 19, versículos 12 ao 17, e o versículo 26 diz: então os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém aqui, genros, filhos, filhas, ou qualquer outra pessoa na cidade que lhe pertença? Tire-os daqui, porque vamos destruir esse lugar. Ló saiu e advertiu os futuros genros: depressa, saiam da cidade, porque o Senhor está prestes a destruí-la. Mas os genros pensaram que ele estava brincando. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e converteu-se numa coluna de sal. Gente, sabe qual foi a maior tragédia de Ló? Não foi a destruição da cidade, foi ter perdido o temor dentro da própria casa. De quem era a culpa? De Ló. Quem escolheu ir para Sodoma e Gomorra? Deixa eu dar uma palavra para homens, cabeças da casa. Homens. Me perdoa a expressão, tomem vergonha na cara. Tem homem que se a esposa não chamar para vir para a igreja, não vai. Homem que não se disponibiliza para levar filhos para a célula. Homens que não oram, nunca oraram dentro de casa. Seus filhos nunca te viram de joelhos. Sua esposa está sofrendo. Porque você conversa com todo mundo, mas não conversa com ela. Está levando destruição para sua casa. Por causa das escolhas erradas que você está tomando. Deus está te trazendo hoje aqui, porque Deus está querendo restaurar a sua vida.
Agradeça a Deus pela esposa que você tem, porque se não fosse por ela, tua casa estava por água abaixo já. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ló foi culpado. Ló que decidiu ir para Sodoma. Ló que decidiu fazer parte do sistema. E na hora que ele chega para falar com genros, perdeu a credibilidade, gente. Perdeu. Porque o que adianta? Vamos trazer para os dias de hoje. O cara passa a semana toda assistindo o que não tem que assistir, falando o que não tem que falar, e etc. Você acha que no domingo, quando você chegar para a tua casa, para a tua família, para falar alguma coisa de Deus, você acha que você vai ter credibilidade? Não vai ter, não. Por isso que os genros começaram a sorrir de Ló, que pensaram assim: o cara que se senta na porta da cidade, o cara que lidera, está dizendo que essa cidade agora vai ser destruída? Ele está tirando onda com nossa cara. Porque a mulher dele olhou para trás. A culpa foi de Ló, que levou ela para lá. E que ao invés de ter sido o sacerdote da casa, para dizer: gente, a gente está aqui, mas a gente não se parece com esse povo, não. A mulher olhou por isso. As filhas vão dormir com o pai. Aprenderam isso onde? Sodoma. Por quê? Porque não teve um pai que disse assim: está errado. Vocês estão vendo o que eles estão fazendo? Ei, não é de acordo com os princípios que a gente vive. Escuta, cuidado, pai, cuidado. Seu filho está na América. Se você não falar com ele: gente, eu vivi em 99, estou vivendo agora 3 anos aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu não tivesse pais que me ensinassem, tem que ter santidade. Os olhos dos seus estão sobre você. Deixa eu te dizer, eu contei uma vez aqui, uma menina, eu em 99 aqui, novinho, brasileiro. Cheguei no colégio, as mulheres diziam: I like you. Eu aprendi que I like eu gosto. Você é legal, I like you too. Gente, eu não podia ter dito isso. Teve uma que chegou para mim e fez: você é virgem. Numa expressão que eu nem conhecia na época. Are you V? Sei que V era de victorious. Né? Eu sei, yes I am. Aí ela disse: o quê? Essa mulher endoidou o cabeção, queria me levar para casa dela. Vai para minha casa hoje. Eu disse: vou não vou não. Mas se eu não tivesse sido ensinado, meus pais não estavam aqui, mas o meu pai estava aqui, ó. Perdi a virgindade com ela. Glória a Deus, minha filha. Filhos, pais, pelo amor de Deus, pais, não vacilem não. Ensina. A pior tragédia de Ló não foi uma cidade destruída, foi uma casa destruída, foi um temor que foi perdido, a credibilidade que foi perdida. Os nossos filhos não vão seguir o que a gente fala, não. Vão seguir o que a gente vive. Por isso que Ló foi falar, deu em nada. Qual é o tipo de legado que eu e você vamos deixar para os nossos filhos? A sua família te leva a sério quando você fala de Deus? Porque se não é isso que acontece, infelizmente você está seguindo o mesmo caminho de Ló. Sabe como é que ele acaba? Uma caverna. Quando a caverna substitui o altar. Esse foi o maior erro. Porque deixa eu te falar, quando Ló saiu de Sodoma, é uma chance que Deus estava dando para Ló. A chance de recomeçar. Ele estava saindo com as filhas, estava saindo com a esposa. A esposa, infelizmente, olha para trás. A Bíblia fala em Gênesis 19, do versículo 30 ao 8, que
Das filhas de Ló saíram de Zoar e foram morar numa caverna. Ele tinha medo de ficar em Zoar. E as suas filhas passaram a viver numa caverna. E um dia a filha mais velha vai chegar para a nova e dizer assim: nosso pai é idoso, não há homens por aqui que se casem conosco. Vamos dar vinho ao nosso pai. Vamos nos deitar com ele, para que preservemos a descendência de nossa família. A decisão de Ló, quando saiu de Sodoma, tinha que ser: Deus, obrigado pela nova chance que o Senhor está me dando. Eu vou construir um altar. Porque até aquele dia, e vocês vão ver isso na mensagem que eu preguei no domingo passado, lá no Brasil, Santidade da Decisão, Ló nunca construiu altares para Deus. Abraão sim, mas Ló não. Ló só estava pensando nas tendas. Ló só estava pensando nas riquezas. Cuidado. Eu tenho que trabalhar para me matar, pastor. Trabalhe, mas não para se matar e nem para matar a sua casa. Trabalhe, mas confiando no Deus que supre suas necessidades. Confiando no Deus que é fiel à sua palavra. Buscar-me-eis de todo o vosso coração, e quando você me buscar de todo o vosso coração, você vai me achar. Me busque em primeiro lugar, e eu vou fazer com que as demais coisas sejam acrescentadas para a sua vida. É Bíblia, não é palavra do pastor Arthur, é Bíblia. Porque senão você vai para a caverna. J.C. Ryle mais uma vez vai afirmar que é possível ser salvo da condenação eterna, mas viver uma vida inteira de derrota espiritual. Preste atenção nisso. É possível ter fé suficiente para o céu, mas não ter santidade suficiente para a terra. Meu Deus. Vocês acham que é lá que a gente tem que se esforçar para ser santo? Não. Santidade é aqui, ó. Aqui, ó. Para a gente se parecer com Deus. Para a gente inspirar as outras pessoas a quererem se parecer com Deus. A caverna virou a Sodoma nova de Ló. Por quê? Porque quando você não tem altar, qualquer lugar se torna um cativeiro para você. Restaura o altar. Busca Deus. Ora com sua casa. Viva o sobrenatural com seus filhos. Tome as decisões que seus filhos vão olhar para você e vão dizer assim: meu pai e minha mãe são homens. Um homem e uma mulher de Deus. Porque se você entrar na caverna, você vai sobreviver, vai. Mas você vai deixar de ser quem Deus quer que você seja e de fazer com que os outros também possam se tornar quem Deus quer que eles sejam. Ló, infelizmente, ficou preso numa caverna. Ficou longe da presença de Deus. O que mais a gente sabe sobre a vida de Ló? Nada. Acabou. Pode procurar. Ló sobreviveu, mas morreu em silêncio. Nunca mais a Bíblia falou nada sobre ele. Sobre Abraão. Você está vendo a diferença? Mas nada sobre Ló. Qual foi o legado que ele deixou? Sabe qual foi? Os filhos que nasceram de Ló, do incesto, Moabitas e Amonitas.
duas nações que viveram brigando com o povo de Israel. O sobrinho do pai da fé. Moral da história. Não fica perto daquilo que pode te matar. Não olha, ora. Não se aproxima. Se afaste. Porque você não pode perder a credibilidade que Deus te deu diante dos homens, diante dele primeiro, e depois diante da sua casa, e depois diante dos homens. O seu lugar não é na caverna. Na caverna, a luz que brilha em mim e você não vai ser vista. Se a gente for para fora e construir os altares que precisam ser construídos, onde as pessoas chegarem, elas virem esses altares, elas vão saber que tem uma história. Esses dias eu estava lá em Paulista e eu estava dizendo para o pessoal, tudo que a gente tem vivido como igreja do amor no Brasil e no mundo todo. Eu disse assim, gente, não tem nada no meu nome nem no nome de Thalita. Seja aqui, seja no Brasil, nada. Porque tem um legado que a gente vai deixar. O legado não é o complexo do amor. O legado não é uma estrutura metálica. Não. São altares. Que vão ser lembrados, sabe por quê? E agora eu quero incluir você nisso aqui, ó. Pelos nossos filhos. Pelos filhos dos nossos filhos. Porque o que a gente está vivendo aqui não pode parar na gente. Tem que continuar. Que pena que Ló não pode viver isso. Mas eu posso. Você pode. Ei, nós podemos. Mas a gente vai ter que se separar. A gente vai ter que tomar uma decisão. Deixa eu te falar, ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você vai viver no mundo, amando o mundo, ou você vai odiar o mundo. Ou você vai viver no pecado, ou você vai viver na santidade. O que não pode é ficar no meio do muro. É do diabo. E o pior de tudo é que uma hora o diabo derruba. E quando ele derrubar, não vai ser num lado bom, não. A única coisa que o diabo pode oferecer para mim e para você, deixa eu te falar, é o inferno. O mundo? Que mundo, gente? Já é no maligno. Tudo é passageiro. Agora, Jesus nos oferece vida abundante aqui e lá. Fique em pé no seu lugar. Hoje é o dia em que você tem que dizer: eu vou me separar. Eu vou me separar para Deus. Eu vou sair de perto do pecado. Eu vou sair de perto daquilo que eu sei que pode me matar. Ou você escolhe Deus, ou infelizmente o diabo vai te escolher. E se o diabo te escolher, você está perdido. Mas hoje é o dia em que você tem que dizer para ele: olha para mim, eu escolho